Eles estão por toda parte, jovens, adultos, muita gente não abre mão dos fones de ouvido. Todo lugar som alto, assim, sempre prejudica. Tanto muita gente prefere não ficar com fone de ouvido, mas é igual quando você trabalha numa empresa, se não usar fone de proteção, você acaba escutando seus ruídos. O acessório bloqueia os ruídos externos e permite que as pessoas ouçam música, notícias na maior facilidade. O problema é que alguns tendem a ouvir em volume exagerado, que pode causar sérios danos à audição. A Organização Mundial da Saúde alerta que a exposição prolongada a ruídos acima de 80 decibéis pode causar alguns prejuízos para a nossa audição. Acima de 120 decibéis pode causar danos irreversíveis. Por isso, os pesquisadores afirmam que é importante a criação de políticas públicas que incentivem a prevenção da saúde auditiva na população. A pesquisa desenvolvida pela Universidade da Carolina do Sul, nos Estados Unidos, analisou 33 artigos científicos sobre práticas de escuta insegura, publicados entre 2000 e 2021. O estudo mostrou que 1 bilhão de jovens no mundo estão correndo o risco de ter perda auditiva. Os cientistas calcularam que 48% dos jovens são frequentemente expostos a barulhos altos em locais de entretenimento. 23% se expõem aos sons por meio de fones de ouvido. Eu costumo dizer que o ouvido foi feito para ouvir. Então, se você está ouvindo um som, seja a minha voz, ou seja, num fone de ouvido. Mas, por exemplo, se ficasse ouvindo a minha voz o dia todo, não daria lesão auditiva. Um fone de ouvido, na altura que eu estou conversando com você, que é em torno de 30, 40 decibéis, não há um limite de tempo que eu posso ficar exposto. Eu posso ouvir o tempo que eu quiser. A voz humana, em tom normal, tem em torno de 60 decibéis. Ruídos incômodos, como um liquidificador, por exemplo, tem 84 decibéis em média. A regra é evitar exposição prolongada, que pode causar perda auditiva e estresse. Isso pode causar uma lesão no nervo auditivo e o ouvido lá dentro é como se fosse o teclado de um piano. Então, você perde, normalmente, primeiro a audição para agudos. Então, esse indivíduo, às vezes, não percebe que ele está ouvindo mal, porque ele ouve bem a voz humana, mas ele perdeu a audição para um setor do ouvido. Então, às vezes, o único sintoma de perda auditiva é um zumbido no ouvido, um tinnitus. E ele acha que está ouvindo bem, porque ele ouve bem a voz humana, mas tem um zumbido. Então, o primeiro sintoma, normalmente, é o zumbido. Quem trabalha em lugares barulhentos precisa utilizar protetores. Um especialista deve ser procurado caso a pessoa apresente dificuldades para ouvir ou sintomas como zumbido ou dor. Se a pessoa trabalha num lugar barulhento, com certeza o técnico de segurança tem que fazer uma medição desse som, um decibilímetro, ir lá e medir. Então, se você fica exposto a sons de 80 decibéis, você poderia ficar exposto 8 horas por dia. Mas olha só a importância, se aumentar 10 decibéis, ou seja, se o som ali for de 90 decibéis, a pessoa vai poder ficar exposta só 4 horas por dia. E à medida que vai aumentando o som, vai diminuindo o tempo pela metade. Então, quem está exposto a sons de 120 decibéis, ele pode ficar meia hora exposto. Aí faz esse repouso. Isso, faz o repouso e pode se expor novamente. Para isso tem que ser feito um estudo, caso seja um ruído profissional, né? Isso aí no fone de ouvido é difícil avaliar, mas na prática, quem gosta de ouvir música alta, ele deveria ouvir uma música, 2 e dar um descanso de 5, 10 minutos, fazer outra coisa, depois ouvir outra música. Não fazer uma exposição muito duradoura.